gravando. Prontinho, professora? Então, tá. Boa tarde a todos. Damos início, então, hoje, esse momento tão especial, que é a defesa final, então, da dissertação do aluno e mestrando Guilherme Duarte da Costa, qual já cumprimento, parabenizo por ter chegado até esse momento. Gostaria de cumprimentar todos os professores aqui presentes, né, e agradecer a sua disponibilidade, atenção e possibilidade de contribuição, então, no trabalho final do Guilherme. Então, professor Fábio, que é o nosso membro mais externo agora, porque os outros dois professores já tiveram a oportunidade de participar da banca, professor Diogo e professor é difícil não falar Cris, mas professora Cristiane. Agradeço a todos vocês, né? O professor Diogo e a professora Cristiane já contribuíram muito. A gente é muito grato, né, Guilherme, por tudo que eles trouxeram e ideias, enfim, para o trabalho final. E o professor Fábio, tenho certeza também que vai ser uma ótima contribuição. Feito isso, agradeço também a Leane, a Ambra, por toda a organização. Passo imediatamente, então, para a palavra do nosso candidato. E, Guilherme, então, fique à vontade para fazer a sua apresentação dentro do prazo aí regimental da Ambra e fique bem à vontade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Já vou aqui ligar o meu cronômetro. Primeiramente, antes de qualquer coisa, já quero comunicá-los que eu, assim como o professor Diogo, estamos com uma certa instabilidade, então peço que, caso qualquer coisa estranha ocorra, os senhores já imediatamente me informem que eu estou aqui com o celular, mas tenho fé que vai dar tudo certo. Então, quero desde já cumprimentar a doutora Catarina, doutor Diogo, que estiveram comigo na qualificação, foram várias sugestões e guardei todas no coração, anotei, tentei trazê-las aqui na dissertação final. Agradecer também a participação do professor Fábio Brasilino, que já foi meu professor aqui na Ambra, já estivemos juntos em palestras, então é uma satisfação enorme poder lhe rever. Leânia também aqui, cuidando do operacional. Professora Daniela, que seu comprometimento, seu nível de profissionalismo, eu só tenho a agradecer desde o início lá do pré-projeto. E também agradecer aos espectadores. Eu já recebi a mensagem de alguns amigos aqui que infelizmente não vão conseguir estar por conta do horário, trabalho, mas aos que estão presentes, sintam-se abraçados, sintam-se, enfim, em casa e que as boas energias os encontrem onde quer que estejam, né? Eu estou aqui em Alagoas, longe, morrendo de saudade, mas muito obrigado pela participação de todos. E já iniciando, o título do meu trabalho é A Garantia do Direito à Moradia e a Regularização Fundiária, enquanto instrumento de planejamento urbano, ensaios sobre o Instituto da Legitimação Fundiária na Lei 13.465 de 2017, aplicável aos imóveis públicos. Na metodologia, a pesquisa é quantitativa, porque foram estudados 27 códigos de normas extrajudiciais dos estados, do DF e também o Código de Normas Nacional. A pesquisa é qualitativa, básica. No método, o método é dedutivo, porque parte-se de uma premissa geral para o específico. Nos objetivos, ela é exploratória, descritiva e também bibliográfica e documental. Quanto aos objetivos, primeiro, no objetivo geral, visa-se compreender-se a legitimação fundiária na Lei 13.465 de 2017, aplicável aos imóveis públicos, enquanto instrumento do procedimento de regularização fundiária, garante a concretização do direito à moradia dentro de um planejamento urbano eficaz. E nos objetivos específicos, visa-se entender o direito constitucional à moradia, verificar a importância do planejamento urbano, compreender a regularização fundiária urbana, a REURB, e, por fim, entender o Instituto da Legitimação Fundiária aplicável aos imóveis públicos, o seu conceito, discussões a respeito da sua inconstitucionalidade e a interpretação do artigo 23, parágrafo 4º da mencionada lei. Então, quanto à estrutura do meu trabalho, eu parto de dois macro temas.
De um lado, o direito à moradia e do outro, a REURB e planejamento urbano. Então, no primeiro capítulo, eu trago sobre direito à moradia, no segundo, sobre REURB e planejamento urbano, e no terceiro capítulo, eu trago sobre a legitimação fundiária. Então, toda a minha problemática ela está concentrada no último capítulo. E o que é o direito à moradia? Então, por esse direito, entenda-se não como restrito aos limites rudimentares de uma casa, ao teto e às paredes. Não. O direito à moradia ele vai além do conceito de residência, porque ele abarca também a questão dos serviços públicos, água, energia, saneamento, todo esse conjunto, e também a segurança da posse é que complementa o direito à moradia. Do outro lado, existe um outro conceito, que é o conceito de planejamento urbano. Planejar é trazer estabelecer, é possibilitar que as cidades se expandam de uma forma orgânica, de uma forma segura, garantindo a qualidade de vida das pessoas. No entanto, o histórico habitacional no Brasil demonstra que o planejamento ele nem sempre foi o protagonista. Se nós voltarmos no tempo, lá no período da libertação dos escravos, aqueles libertos foram jogados à mercê, sem nenhum auxílio governamental, e ali houve a precarização das moradias. E também a falta de serviços públicos, que ao longo do tempo, somada à questão dos parcelamentos irregulares, somada à ausência de fiscalização do poder público, somado também às ocupações em áreas em áreas ambientais, em áreas de risco, tudo isso gerou inúmeros distúrbios socioterritoriais nas cidades brasileiras. E aqui, nesse contexto, nesse caos, que entra a política da regularização fundiária, como uma forma de integrar às cidades estes núcleos urbanos informais. Então, o grande objetivo, o grande viés da regularização fundiária é olhar lá para aquele que está em situação de irregularidade fundiária. Então, a partir disso que eu trouxe foi como eu estruturei os meus capítulos. No primeiro capítulo, trouxe o direito à moradia. Qual que é a força da expressão? Essa é a minha casa. A casa, ela tem esse viés sentimental. Você pode não ter paz em todos os seus ambientes, mas a sua casa, o seu ambiente de descanso, ele é absoluto. E aqui eu estruturei, trouxe um tópico a respeito dos conceitos, das normas, trouxe também um tópico a respeito de alguns marcos na história do Brasil, questão também das políticas públicas, o item 1.5, que foi uma sugestão da banca de qualificação a respeito da questão dos parcelamentos irregulares, trouxe também a teoria do francês Henri Lefebvre quanto ao direito da cidade, que ele defende uma ciência específica a respeito da cidade, e também trouxe o véu da ignorância de John Rawls dentro de uma perspectiva filosófica. Já no segundo capítulo, a regularização fundiária urbana, enquanto instrumento do planejamento urbano, eu vim de um macro tema, afunilando para as problemáticas. Então, trouxe o planejamento urbano, questão do urbanismo, Constituição Federal, Estatuto da Cidade, Plano Diretor. Também no item 2.6, mais uma sugestão da banca de qualificação, a questão do planejamento orçamentário e da discussão da reserva do possível. Porque, para que os municípios possam agir, possam implementar políticas públicas, é necessário que haja dinheiro. Então, essa questão também do planejamento por parte das municipalidades e das administrações trouxe aqui no item 2.6. E, fechando o segundo capítulo, trouxe o estudo da REURB, Regularização Fundiária Urbana, análise dos instrumentos jurídicos, conceitos de núcleo urbano, modalidades e procedimento da REURB. Ao final, a questão também do meio ambiente. Então, a questão tanto desse viés meio ambiente, direito à moradia, e a questão das ocupações de risco. Adentrando no terceiro capítulo, aqui que está toda a problemática. Porque eu trouxe para os senhores a questão da importância do direito à moradia para as pessoas. E que, dentro de uma perspectiva histórica, a situação a questão socioterritorial no Brasil ela veio, de certa forma, precária no âmbito da questão habitacional. Então, veio as políticas, veio a lei da regularização fundiária, mas
Um desses institutos, que é o Instituto da Legitimação Fundiária, ele veio e é um instituto extremamente polêmico. E aqui eu irei trazer para os senhores quais que são essas polêmicas e essas lacunas. Primeiro, o que é a legitimação fundiária? Ora, é o modo de aquisição originário de propriedade conferido por ato do poder público exclusivamente no âmbito da REURB. Aquele que detiver em área pública ou privada unidade imobiliária com destinação urbana integrante de núcleo urbano informal consolidado em até 22 de dezembro de 2016. Basicamente, o poder público vai e entrega um título garantindo a propriedade em área pública ou em área privada, desde que até 22 de dezembro de 2016. E aqui que param as problemáticas. Primeiro, no meu estudo foi com base na questão da entrega das áreas públicas. Então, eu restringi a minha pesquisa à questão dominial pública. E as problemáticas, elas são duas. A primeira é quanto à questão da constitucionalidade da legitimação fundiária, que aqui eu já trago. Trouxe as doutrinas contrárias e as doutrinas favoráveis. Quanto às doutrinas contrárias, a primeira grande crítica deste instituto paira em razão da ausência de requisitos objetivos. Porque a legitimação fundiária, eu sei que alguns que assistem não são da área jurídica, mas ela não tem requisitos mínimos, no caso concreto, a serem verificados. Não tem tamanho mínimo de posse, não tem tempo de posse, não tem tamanho mínimo de área. Não há nenhum requisito. Apenas o marco temporal de 22 de dezembro de 2016. Tudo aquilo que for antes disso pode ser conferido à legitimação fundiária. Então, o que isso representa? Para alguns autores, eles trazem que a lei da REURB, ela fomenta a grilagem no país. O que é grilagem? A concentração de terras, porque ela possibilita que a propriedade pública ela seja entregue sem requisitos objetivos e tendo-se como base os inúmeros interesses políticos de mais de 5 mil municípios que existem nesse país. Então, essa é a primeira crítica. A segunda é que a legitimação fundiária ela viola a regra da igualdade. Basicamente, existem duas hipóteses de regularização. Irei trazer uma terceira aqui ainda nos próximos slides, mas nesse momento existe a REURB-E, Regularização Fundiária de Interesse Específico, destinada à população de média e alta renda, e a REURB-S, Regularização Fundiária de Interesse Social, que é aquela destinada à população aos núcleos que são habitados majoritariamente por população de baixa renda. Mas o que acontece? O parágrafo 1º do artigo 23 da lei da REURB traz uma série de condicionantes apenas para a REURB-S, apenas para a população de baixa renda. Nesses termos, apenas na REURB-S, a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário, desde que atendidas as seguintes condições. Primeiro, o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de outro imóvel. Que o beneficiário não tenha sido contemplado com outra legitimação da posse ou fundiária. E terceiro, que em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, que o poder público reconheça esse interesse. Então, desculpem até a utilização dessa expressão vulgar. Mas que lei é essa? Indago para os senhores, que norma é essa que traz uma série de requisitos para o pobre e para aquele que não é, nada traz? Então, e não sou eu quem faz essa indagação, é a Constituição deste país que veda qualquer tipo de discriminação de origem étnica, racial, quem dirá financeira. Então, a Constituição está aqui para ser obedecida e não questionada. Então, esse é a segunda crítica. E a terceira paira no que se refere ao uso capião de bens públicos, porque para parte da doutrina, a legitimação fundiária ela vem como uma espécie de uso capião disfarçada, porque a uso capião ela tem uma série de requisitos, 5 anos, 250 metros quadrados, se é rural até 50 hectares, em algumas 15 anos, 20 anos, tudo tem que ser provado. A legitimação nada traz. A Constituição ela veda em 2 momentos, traz a mesma redação em momentos distintos para não ter dúvidas. É vedada ao uso capião de bens públicos.
com base nessa indisponibilidade do interesse público, os bens públicos, para que eles sejam entregues, há necessidade de uma segurança jurídica, de um devido processo. E com base em todos esses argumentos é que perante o Supremo Tribunal Federal, hoje estão em tramitação 3 ações diretas de inconstitucionalidade, de relatoria do ministro Fux, que não houve a concessão de liminar, então esse instituto está pleno, válido, eficaz, e estão aguardando o julgamento. Até esse exato momento, a Suprema Corte ainda não se manifestou. De toda sorte, eu também trouxe os argumentos favoráveis, porque existe doutrina que defende veementemente a constitucionalidade deste instituto. Primeiro, não seria válida essa comparação da legitimação fundiária com a usucapião. Por quê? A usucapião é vinculado, é um ato vinculado. No momento em que o juiz dá uma sentença de usucapião ou um título extrajudicial, simplesmente se declara uma situação que já se consolidou, diferentemente da legitimação, que é discricionária. O gestor, ele entrega ou não, no âmbito da sua vontade. Então, não seria válida esta comparação da legitimação fundiária com a usucapião. Além disso, no que se refere à questão da ausência de certos requisitos, essa doutrina diz, ora, o que se visa é flexibilizar os trâmites no âmbito administrativo e no âmbito registral. É tudo burocrático, é tudo muito complexo. Imagine na questão habitacional. Então, a legitimação ela viria como um mecanismo de reparação histórica ante a situação habitacional no país. E também na implementação da moradia e no desenvolvimento das cidades. Eu trouxe ainda um estudo a respeito da função social da propriedade pública. Muito se fala a respeito da função social da propriedade privada. Mas, lá naquela classificação dos bens públicos, bens justos comum do povo, bens justos especial, os bens dominiais, aqueles bens que simplesmente são da titularidade do poder público, mas que não têm destinação nenhuma, estes também têm que cumprir uma função social. Então, em todos esses argumentos aqui, essa doutrina também, que há uma doutrina que defende a constitucionalidade deste instituto. Trouxe a segunda problemática, que diz respeito à interpretação do parágrafo 4º do artigo 23 desta lei. Existem 3 modalidades de REURB. Eu já trouxe 2 para os senhores. A REURB-E, para a população que não é enquadrada como de baixa renda. A REURB-S, para a população de baixa renda, que terá como grande distinção a isenção. Se é a população de baixa renda, tudo é isento, tanto as questões cartorárias, quanto a própria implementação dos serviços públicos, tudo é por conta do poder público. Mas a terceira, a REURB nominada, esta não faz parte dessa discussão, já adianto aos senhores. Porque para as populações antes de 1979, ou seja, antes da vigência da lei de parcelamento, a própria lei da REURB ela já dá a solução. Ela diz, olha, nessas situações, então registre-se o loteamento. Diferentemente da discricionariedade do gestor, de ou um usucapião, ou uma concessão, ou uma legitimação fundiária. Então, aqui que para a discussão, nesses temas. Parágrafo 4º diz o seguinte, na REURB-S de imóveis públicos, a União, os Estados, o Distrito Federal, titulares de domínio ficam autorizados a reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes de núcleo urbano informal, regularizado por meio de legitimação fundiária. Aqui há uma autorização. Então, o poder público autoriza a reconhecer o direito de propriedade na REURB-S, quanto à questão dos imóveis públicos. Então, param 2 linhas de interpretação. A primeira delas é que esse parágrafo 4º ele teria um conteúdo proibitivo. Porque se há uma autorização da legitimação em imóveis públicos na REURB-S, então, a contrário senso, há uma proibição na REURB-E. Então, essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação é no sentido de que esse parágrafo é meramente enunciativo. Simplesmente o legislador trouxe aqui aleatoriamente, não tendo um conteúdo proibitivo. E eu já adianto para os senhores. Essa segunda
é a verificada. Eu verifiquei nas minhas pesquisas, é nisso que eu já irei tratar para os senhores. Ora, eu fiz um estudo tanto do Código de Normas Nacional, que é o provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça, e também dos 27 códigos de normas dos estados e do Distrito Federal. E, primeiro, o Código de Normas Nacional ele é silente. Nada trata sobre a regularização fundiária. Então, o Conselho Nacional de Justiça entregou a incumbência aos estados e ao DF. Dos 27 estados, dos 27 estados e DF, apenas 13 prevêem a legitimação fundiária em suas normas. E destes, 2, o estado do Ceará e o estado de Santa Catarina, trazem expressamente a possibilidade da utilização deste instituto em imóveis públicos na REUBE. Ou seja, este parágrafo 4º que eu mencionei, ele é meramente enunciativo. Porque se tivesse um conteúdo proibitivo, os estados naturalmente não iriam legislar nesse sentido. Então, mas trago uma outra informação. A lei federal, ela traz esse marco. Eu já citei inúmeras vezes, 22 de dezembro de 2016. Então, até aqui que esse instituto pode ser aplicado. Mas vem o estado de Santa Catarina e diz, não. Mesmo após 22 de dezembro de 2016, pode ser aplicada a legitimação fundiária. Então, fica aí o questionamento para os senhores, normas administrativas indo a contrário senso do legislador a nível federal. E, com base em tudo isso que eu falei, é que está estruturado o meu terceiro capítulo. Então, eu trouxe no primeiro tópico as controvérsias a respeito da legitimação fundiária, trouxe a questão da doutrina contrária e da doutrina favorável. Também analisei a questão da legitimação conforme os códigos de normas extrajudiciais, trouxe um tópico específico a respeito da função social da cidade, que foi tese de doutorado aqui do Dr. Diogo. Inclusive, muito obrigado pelo compartilhamento. E o que é função social da cidade? Basicamente, visa-se garantir a qualidade de vida das pessoas. Não necessariamente eu ter uma casa dentro de uma cidade me dá garantia de qualidade de vida. Porque é uma incumbência que a cidade ofereça os serviços públicos de mobilidade, de saneamento, de lazer. Então, tudo isso compõe essa função social que as cidades têm para com os seus habitantes. Trouxe ainda a questão dos bens públicos e por que falar sobre bem público, falar sobre coisa pública é tão delicado. Porque o patrimônio é coletivo. Então, para que seja entregue, para que seja destinado a uma determinada política, especialmente aqui a política habitacional, precisa de segurança jurídica. Então, trouxe aqui a questão dos bens públicos, da classificação, função social do patrimônio público, a questão das ocupações, e também analisei as ações diretas de inconstitucionalidade que estão perante o Supremo Tribunal Federal. E, afinal, Guilherme, esse instituto, ele é constitucional ou ele é inconstitucional? É a resposta clássica dos operadores do direito. Depende. Se a legitimação fundiária aplicável aos imóveis públicos for destinada a REUB é inconstitucional. É flagrantemente inconstitucional. Razão, ora, condição financeira das pessoas, isso gera insegurança jurídica, porque não existem condições, as condições do artigo 23, parágrafo 1º, é só para REUB-S. Então não tem tempo de posse, não tem tamanho de área, isso fomenta a grilagem de terras no Brasil. Se nós queremos falar sobre moradia, então vamos cercar que este instituto esteja único, que a finalidade principal dele seja a moradia e não interesses adversos. Diferentemente, se for para a REUB-S, porque aqui nós estamos falando da população de baixa renda. São pessoas beneficiárias que a vida inteira estiveram em uma condição de invisibilidade perante o poder público, seja pela precarização dos serviços públicos, ante também a questão da insegurança da posse. A qualquer momento podem ser removidas, seja pelas adaptações de risco, áreas ambientais. Então, tudo isso onera a situação dos habitantes desses núcleos urbanos informais de baixa renda. Então, tudo isso, primeiro, eles
eles têm que provar, tem que provar a renda, tem que provar também as condicionantes do parágrafo 1º do artigo 23. Então, nós já temos aqui uma segurança jurídica. Embora que não haja tempo de área, tempo de posse e tamanho de área, mas nós temos outras condicionantes que garantem esse direito, a entrega desse direito à moradia dentro de uma segurança jurídica, garantindo ainda a função social da propriedade pública. Então, trouxe a questão da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, para reconhecer a constitucionalidade da legitimação fundiária em imóveis públicos na REURB-S e afastar a possibilidade da sua aplicação na REURB-E, especialmente nas normas do Estado do Ceará e do Estado de Santa Catarina. Então, tudo isso para garantir que a legitimação fundiária ela estabeleça o direito à moradia dentro de um planejamento eficaz, mas dentro da segurança jurídica, protegendo assim que interesses adversos sejam alcançados. Então, são essas as minhas considerações. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Agora, de imediato, já podemos, então, passar para os professores. Alguma preferência, alguma sugestão? Vou começar, Professora, então. se eu pudesse Vai. falar primeiro, que já que os demais participaram da qualificação, eu acho Claro. Por que favor. eu me senti um pouco mais à vontade. Fica aí à Bom, vontade, Guilherme, professor. por que eu pedi para falar primeiro aqui? Em primeiro lugar, você, assim, sem sombra de dúvidas, é um garoto prodígio. Isso acredito que não tem como a gente discutir. Eu já observava isso desde das nossas aulas, né, no mestrado, e sempre observei isso não só nas suas qualificações, nas suas pontuações durante a aula, como nos seus textos. Então, assim, você é uma pessoa que é fora do comum, aí fora de um padrão, né? Tem algumas pessoas que nem eu me considero, eu tenho que estudar bastante, assim, me esforçar muito. E muitas vezes eu não chego lá. E você é um abençoado. Então, eu fico muito feliz de ver uma pessoa como o Ti que consiga trazer, né, e usar esse dom aí que você tem. E já parabenizo também pelo trabalho e acredito que a escolha da orientadora não poderia ser diferente, que a professora Daniela sempre traz aí excelentes orientações, excelentes trabalhos. Então, eu pedi para falar primeiro, porque vai que eu fico sem ter o que falar nesse seu trabalho, que ele está muito bom. Primeiro ponto, de fato, quando eu peguei para ler o seu trabalho, eu peguei ele ontem, e aí eu me arrependi de ter pego ele ontem, a hora que eu vi o tamanho, que eu não estava esperando, né? Então ontem eu acho que eu fiquei até umas 3 da manhã para eu terminar de ler o seu trabalho. Eu imaginei que ia ser no máximo umas 100 páginas, a hora que eu vi, eu falei, nossa, eu devia ter olhado antes. E de fato, fica bem difícil da gente trazer uma contribuição, de tão bem feito, sob o meu ponto de vista, que ele está, ok? Entretanto, meu caro, da sua fala, você me ajudou, porque eu iria passar vergonha aqui hoje, só iria te elogiar e falar, olha, eu não consegui contribuir nada, mas a sua fala me trouxe uma ideia, e essa ideia é algo que eu carrego lá desde o meu mestrado. Quando eu saí do mestrado, eu fiquei muito frustrado com a estrito sensu de quanta pesquisa que nós fazemos sem muito objetivo, sem atingir a função social, né? Muitas vezes por questões burocráticas, aqui quem é professor sabe, a gente tem metas, né, objetivos para cumprir de publicação. Então você tem muita pesquisa e pouca utilidade, né? O que aquilo ali traz de contribuição para a sociedade. E quando eu fui para o doutorado, eu coloquei isso em mente, né, dentro dessa perspectiva, e desde então eu tento fazer as minhas pesquisas dentro desta perspectiva, de não ser apenas um trabalho, né, que muitas vezes só cumpre ali o requisito objetivo, vamos assim dizer, ou seja, só aumenta o meu currículo, mas que eu possa trazer uma contribuição para a sociedade. Porque nós do direito a gente sofre bastante. Eu lembro quando eu entrei no doutorado, um amigo meu ele entrou em química também, e ele estava desenvolvendo uma molécula que ela entrava no organismo e ela identificava aquelas células cancerígenas.
se ele conseguisse desenvolver isso daí, os médicos poderiam vir criar um tratamento para matar só aquela célula. Então, imagina, mulheres, né? Vocês não perderiam o cabelo se tivesse um câncer, por exemplo. Então, olha que relevante é a pesquisa, né? Então, é muito diferente do nosso. Só que a gente não pode esquecer que o nosso tem relevância também, porque a gente traz um impacto direto para a população. E no caso da sua pesquisa, me parece isso, porque nós estamos falando de um direito fundamental à moradia. Então, a primeira questão que eu poderia levantar para você, até para que você analise, né, e eventualmente outras pesquisas que for fazer, acho que um ponto que peca essa legislação é de não trazer, eu falo isso enquanto privatista, tá? De não trazer uma ideia de respeito à boa-fé. Por que que eu digo isso? Se a gente for pensar, sempre quando a gente fala em direito real, a boa-fé, no caso subjetiva, né, se a gente for pensar lá em uso capião, ela sempre foi muito relevante para que a gente pudesse, né, ter o domínio. Então perceba que nós estamos falando de uma legislação que ela tira, simplesmente ignora essa questão relacionada à boa-fé, tanto a subjetiva como também a boa-fé objetiva. E isso me preocupa muito, Guilherme, porque é muito comum nas cidades, e tem um caso aqui no Paraná, numa cidade que chama Cambé, em que foi feito um loteamento que ia ser destinado a um condomínio fechado, ou seja, pessoas com poder aquisitivo alto, e ele foi praticamente empurrado, né, ao poder público, que teve que buscar uma solução, em uma área que não caberia aquele condomínio, né, aquele loteamento, porque era uma área de manancial. Então a gente tem um problema ambiental ali. Só que foi aprovado pelo município, a princípio, não seguiu as regras, então ficou de uma forma irregular. Uma grande quantidade de pessoas compraram, né, adquiriram os lotes, só que na hora da entrega e de começar a construir, quer dizer, aquele monte de consumidor foi lesado, porque daí o município começou a não aprovar projetos porque o loteamento estava ilegal e que ele havia dado, em um outro momento político, a autorização a priori para a construção desse loteamento. Então, quer dizer, se eu não entendo essa questão relacionada à boa-fé ou à má-fé, eu trago a possibilidade de que grandes players, né, por interesses econômicos, possam fazer algumas artimanhas em desrespeito aí à boa-fé e só pensando no interesse econômico. Então, quer dizer, eu consumidor, eu estava na boa-fé, mas provavelmente aquele loteador, ele não estava, né? Então foi um interesse político naquela determinada época que ele conseguiu ali algumas liberações iniciais. E em relação à questão do porquê, eu concordo contigo na sua conclusão, mas em relação ao porquê no estado de Santa Catarina, talvez a professora Daniela que também é próxima aqui, mas eu acredito que essa normativa ela vem para regularizar Florianópolis. Eu acredito que essa é a grande justificativa que nós temos, né? Florianópolis, você tem vários imóveis que estão ou estavam, né, em situação irregular. Então, talvez por isso que a gente estou falando isso porque está mais próximo a mim, por isso que a gente tem essa disposição normativa. Mas vamos lá, a contribuição que, que eu tive uma ideia aqui de trazer para você e que é algumas dúvidas. Bom, naquela perspectiva de que a gente faça trabalho e que esse trabalho de fato traga alguma contribuição para a sociedade, me parece que o seu trabalho, ele sendo publicado e de repente ele chegando nas mãos certas, ele pode servir de fundamento para as decisões do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Então, isso, Guilherme, eu acho que para o pesquisador, você ter, por exemplo, um trabalho seu citado no STF, me parece que representa algo muito importante, né? Para não só profissionalmente, mas demonstrando que você trouxe uma contribuição. Então, qual que é uma sugestão que eu faria para você, se eventualmente você tiver essa pretensão? Então, vamos lá. Nós temos algumas possibilidades em caso de julgamento do STF. Talvez, se você abrisse um subtópico lá no final e você colocasse
como que o STF resolveria algumas situações. Porque veja bem o que me preocupa, ó. Vamos imaginar que o STF ele vai julgar inconstitucional essa norma dentro da perspectiva que você trouxe, que seria a regularização não no social, né? E aí, como que fica, por exemplo, vamos pensar, a lei já não é uma lei tão novinha, né? E provavelmente eu já tenho várias regularizações e pode ser que eu tenha negócios jurídicos que foram feitos. Ou seja, eu regularizei a propriedade e eu já até vendi para um terceiro. Então, se for declarado inconstitucional, como que fica essas questões, tá? Então, talvez, se você colocasse ali sugestões para os julgadores e chegando na mão das pessoas certas lá no STF, né? Mão das pessoas certas, diga-se de passagem aos assessores, talvez o seu trabalho teria uma chance muito grande de ser citado, eventualmente, nessas decisões, tá? E aí, como que fica? Porque me preocupa muito essa questão, ó, vamos fazer enfim, qual que vai ser a solução. Então, talvez você pensando na solução, dentro dessa perspectiva da boa-fé, porque veja bem, ó, eu sou uma terceira pessoa que eu adquiri um imóvel que o Estado regularizou de uma lei, com base em uma lei que agora foi declarada inconstitucional. E de repente eu vou perder essa propriedade? Como que fica isso? Então, eu acredito que se você acrescentasse aí só esse tópico, talvez seria uma boa aí, pensando em uma possível publicação e em uma possível contribuição aí para a ação direta de inconstitucionalidade. Feitas essas considerações, como o seu trabalho, ao meu ver, está muito bom, mas muito bom mesmo, assim como a sua apresentação ela foi muito boa, eu não tenho nenhuma indagação para você, era só essa contribuição que eu teria a trazer aqui neste momento, agradecendo mais uma vez ao seu convite da professora Daniela, de poder participar aqui nessa tarde dessa banca tão seleta. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Então, para a resposta aí, o professor, suas considerações. Pessoal, eu tô com estabilidade, eu não sei se é a de vocês ou se é a minha, que ela decidiu falhar agora. Mas a gente Vocês está te conseguem ouvindo ouvir ouvindo perfeitamente? bem agora. Sim. Então, eu vou discordar. Perfeito. Então, primeiro, muito obrigado, professor Fábio, pelas suas considerações. Vou discordar da sua fala, que eu não sou prodígio. Eu sou só mais um desesperado, professora Daniela, que vamos lá, meu filho, vamos cumprir os prazos e vai dar certo. Respira. Agradeço imensamente, porque assim, a questão da aplicabilidade. Porque a gente pesquisa, eu sei, e aí? Pesquisei, escrevi, e vai morrer aqui num dos meus arquivos enfim, um dos meus arquivos da parte de documentos, não, confesso que foi algo que não me passou, nem imaginar um possível julgamento e já dá uma certa, tanto essa questão da transição, né, caso haja um julgamento pela inconstitucionalidade, como que vão ficar essas situações? Agora você caiu. Vai. Travou um pouquinho. Vamos ver se ele retorna, então, pessoal. Aguardar uns minutinhos. Não tá fácil, né? Mas hoje cada vez mais normal, né, Cris? Pelo menos a quem é de Porto Alegre já está acostumado a lidar com isso. É falta de energia constante aqui. É verdade. Hoje eu estava preocupado Energia. quando eu vim aqui para casa, meu celular, a internet não funcionava. Eu falei, meu Deus, tomara que seja só o celular. Não, agora com eventos climáticos extremos toda semana, é isso aí. Agora a gente tem que se virar nos 30, ó. Retornou. Voltou. Então, como eu falava, a questão da transição, no caso de inconstitucionalidade, como que vai ficar a transição dessas situações já consolidadas sob o ponto de vista do consumidor? Então, muito obrigado, professor. Vou precisar da sua ajuda, professor Fábio, porque eu confesso que, para mim conseguir publicar artigo,
é um drama. Não consigo. Não. Meus artigos voltam. E o senhor é prova viva disso, que já É. escrevemos artigos juntos e estão para publicação. Alguns foram aceitos, outros não. Mas muitíssimo obrigado mesmo. Mas eu me coloco à disposição, tá, Guilherme? Se você quiser publicar como livro, tem tanto, obviamente, a editora da Ambra, né? Mas tem a editora Totti aqui de Londrina que eu consigo a publicação para você assim bem rápido. Claro, sempre com o aval da sua orientadora, tá? Mas eu estou à disposição aí caso você precise. Ótimo, Guilherme. Tu quer fazer mais alguma consideração? Podemos passar para o professor Fábio também. O senhor está satisfeito? Podemos passar para o Satisfeito. próximo professor. Então, Cris, né? Cris, para as mulheres. É Senhor. isso. Então, obrigada, Dani, professora Daniela. Quero cumprimentar aqui o Guilherme. É muito bom, né, Guilherme, estar aqui examinando aí finalmente a versão final da tua dissertação. Cumprimentar aqui o professor Fábio, né, que estou conhecendo hoje. Cumprimentar o professor Diogo, um prazer tê-lo novamente aí, Diogo, professor Diogo, estar aqui na sua companhia. Obrigada, Leane, pelo apoio. Essa minha experiência aqui, examinando na Ambra, é muito positiva, tá? A organização realmente, além, né, da competência do mestrando, da sua orientadora, da banca, né? Eu quero deixar aqui esse agradecimento especial aí no nome da Leânia pelo apoio, né? Chega ali o e-mail certinho. Na hora que a gente pensa, onde é que está o link mesmo, chega o e-mail, chega as orientações bem objetivas, né? Então, quero agradecer, assim, porque chega tudo bem certinho na hora certa, né? E funcionando bem. Então, feito essa primeira palavra aí, né, de agradecimento, quero passar então as considerações, Guilherme. Eu fiquei muito feliz de ter lido o trabalho, né, agora na sua versão final, principalmente porque, como você começou dizendo aqui na sua apresentação, as observações que eu e o professor Diogo fizemos, né, você disse inicialmente que guardou no coração. Aí eu pensei assim, puxa, mas será que colocou também? Não, mas colocou também, né, Guilherme? Então, assim, e eu vi que foram, assim, inserções muito cirúrgicas, né, no ponto certo, bem na linha do que nós discutimos, né, e fazer realmente integrar a banca de qualificação foi uma grande alegria, porque foi um debate, né? Foi assim, pensar um pouco, né, sobre a linha de trabalho. E realmente nós discutimos bastante lá naquela oportunidade, e o trabalho aqui, então, atingiu uma maturidade exemplar. Né? Assim, a maturidade que ele chega, assim, sem sem arestas, tá? Nem vou dizer muitas aqui, né? Falei o muitas porque tem a observação do professor Fábio, mas eu diria, assim, inicialmente, sem arestas. Né? Eu acho que foi um trabalho, assim, que trouxe muito foco, né? Eu acho que a forma como estão dispostos os capítulos, né, está muito claro que você trata dos contextos, né, que você na apresentação aqui visualmente colocou, né, a parte do direito à moradia e o planejamento urbano. Esse contexto foi muito bem estruturado, né, de um lado explicando bem o que é o direito à moradia, depois explicando bem o planejamento urbano como um contexto necessário para entender a REURB, né? A legislação, o entendimento do que seja a REURB, né? Para que depois você chegue ao ponto crucial, ao problema central, que é da constitucionalidade, né, da REURB, da aplicação da legislação da REURB, especificamente nas áreas públicas. Então, um artigo, né, esse parágrafo 4º aí do artigo 23, que parece simples, né, à primeira vista, para quem não está entrosado, né, com o tema da REURB, numa primeira leitura parece, ó,
está ali, né? REURB S de imóveis públicos. Você conseguiu trazer, né, toda uma riqueza para esse debate, que realmente foi impressionante, porque você trouxe, a partir de um contexto, a discussão, propriamente dita foi bem aprofundada, né? Você trouxe todos os pontos, né, necessários ali no teu sumário, ali no item 3, você trouxe todos os pontos necessários para elucidar muito bem a questão, né? Todas aquelas questões que nós sugerimos, né? Inclusive Código Nacional de Normas, nós discutimos na época, né, que você havia trazido os códigos, a legislação, as legislações estaduais, você conseguiu trazer as estaduais e trazer o Código Nacional também, né, mostrando aí a atualidade da tua pesquisa. Aquelas questões ambientais, orçamentárias, da competência municipal, né? Você realmente conseguiu aparar qualquer discussão lateral, mesmo que fosse, né, que pudesse parecer faltante. Então, está muito completo, né, o teu trabalho. Em relação, então, ao problema, você conseguiu trazê-lo, né, muito bem, de forma muito bem colocada, assim, né? Trazendo também a análise, né, das ADIs, eu acho que não estava dessa forma ali, né, lá anteriormente, e aqui você conseguiu fazer um retrato da questão judicializada da inconstitucionalidade, né, de forma muito clara, assim, com algumas alterações ali que eu achei bem interessantes. Eu quero observar também, em relação à tua apresentação, em relação às considerações finais, né? Que aqui na tua apresentação você foi muito mais enfático na parte da conclusão, né? Em relação à tua conclusão e à tua argumentação pela inconstitucionalidade da REURB-E sobre imóveis públicos, né? Você conseguiu trazer aqui na apresentação muito bem colocados os argumentos, de forma rápida, você reduziu bem, assim, colocou ó, bem claramente, entusiasticamente, né, a tua conclusão. Ali nas considerações finais, eu acho que foi um pouquinho mais comedido, você colocou as conclusões ali, né, mas não resgatou de forma rápida, assim, de forma tão entusiástica quanto você fez aqui na apresentação, ali nas considerações finais, né? Então, talvez no futuro, assim, de redação para publicação, você dá uma olhadinha de novo ali aqueles teus 2, 3, 4 últimos parágrafos, para fazer a retomada um pouquinho assim mais entusiasticamente e mais detalhadamente colocando os argumentos ali de novo. Mas nenhum problema, é só realmente as tuas considerações ficaram muito boas, mas é que a tua apresentação aqui ficou muito melhor, entendeu? Então não é que não esteja bom, tá? As considerações que me chamou a atenção foi a tua apresentação. De modo que o teu trabalho tem uma linha, né, muito bem colocada, muito bem completa, o foco do trabalho muito claro, os argumentos todos muito bem desenhados, né, para chegar na conclusão que você defende. Eu gostaria, assim, né, de desejar que os ministros lessem o teu trabalho, né? Esse seria o meu desejo. Então, a publicação, né, se você publicar em 11 exemplares e entregar nos gabinetes, a gente já fica muito feliz. Mas, enfim, porque realmente você faz, assim, uma excelente análise da questão e a conclusão, eu não discordo, né? Na verdade, dentro da minha experiência, enfim, né, eu entendo que a tua conclusão foi a mais bem fechada, assim, das possíveis, né? E eu gostaria, né, a par assim, de todos os elogios que eu pudesse, né, colocar, eu faria aqui, mas aí também gastaria muito tempo elogiando, tá, Guilherme? Mas assim, que é um elogio extensivo à Daniela, claro, como orientadora, mas é um elogio assim do teu esforço,
né? A gente vê assim que você não sossegou até que tudo fosse esclarecido, né? E isso, talvez por isso tenha aparecido aqui na tua apresentação esse teu entusiasmo pela conclusão. Tu demonstrou assim um entusiasmo pela conclusão, daquele entusiasmo da pessoa que procurou tudo, que viu tudo, que olhou todos os argumentos e se convenceu realmente daquela conclusão a partir de muita análise, de muita pesquisa e de muito pensar sobre esse tema, né? A gente diz assim que houve um amadurecimento, né? E isso é a experiência que dá, mas assim, é o tempo também, né? Então, demonstra também o tempo que você ficou debruçado sobre o tema. Né? Então, dá muito bem para ver aí que o tempo que você se debruçou em toda a pesquisa, etc., foi um tempo grande, em extensão e foi de qualidade, na reflexão. Né? Então, não só você ficou muito tempo pensando, como você realmente refletiu com qualidade para chegar, né, a essa sua conclusão. E essa conclusão, então, reflete, a forma como você coloca a conclusão reflete esse entusiasmo, né? A par de uma publicação da obra como um todo, que acho que vale muito, né? Talvez também artigos separados, né, sejam também de grande utilidade, né? Porque você traz realmente pontos bem interessantes, assim, parte a parte. É, a partir, principalmente, assim, da tua apresentação, eu queria te ouvir um pouco, assim, sobre aquela questão do marco temporal, né, de 22 de dezembro de 16. Né? Porque a pergunta seria, porque você traz os autores que são contrários, os autores que são favoráveis, né? E você traz que uma das questões é esse, né, do marco temporal. Mas esse marco temporal não seria, né, dezembro de 16, não seria para a consolidação da posse até essa data? Isso não faria cair aquele argumento de que vai virar grilagem porque agora as pessoas vão ficar nas áreas só para serem regularizadas. Isso não resolve, né? Um pouquinho. Será que os autores chegaram, né? Eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre isso. Você chegou a perceber nos autores essa reflexão um pouco mais aprofundada para ver se esse marco não resolveria esse argumento, né? De que agora se não declararmos inconstitucional vai virar uma grilagem em todo o país. Né? Eu queria te ouvir um pouquinho, né, sobre isso, não porque não esteja claro no teu texto, né, mas um pouquinho da tua percepção sobre esses argumentos dos autores, né? Me chama muita atenção, assim, não só o argumento, mas como é que você percebe, né, esse argumento. E também aquele argumento de que não existe regulamentação, isso nós falamos lá na época da qualificação, né? Uma segunda questão, a questão de não haver os requisitos. Não há os requisitos, né? De tempo, não há requisitos de metragem, sim, mas não há requisitos previstos na lei federal, né? Os municípios poderiam, né, fazer esses requisitos, e aí o argumento também cairia por terra. Então, só te ouvir um pouquinho, né, nesses dois aspectos, mas principalmente naquela questão ali dos argumentos contrários ou não, né? Apenas para te ouvir, né? Isso não invalidaria de forma alguma assim a admiração, inclusive pela forma como você colocou esses dois pontos aí que eu citei, né? Mas apenas assim, talvez pela satisfação de ouvi-lo um pouquinho mais aí, ouvir o teu entusiasmo sobre o tema. É muito mais sobre isso, assim, de ouvir o teu entusiasmo sobre o tema, do que pensar que haveria necessidade de esclarecimento. E com isso, né, trazendo aí esses dois pontos, professora Daniela, professor Fábio, professor Diogo, eu encerraria minha manifestação, né, dizendo que realmente
a gente trazer algum ponto para o Guilherme falar é muito mais para ter o prazer de ouvi-lo do que efetivamente porque seja qualquer demérito ao trabalho, né? E agradeço, então, novamente a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Guilherme, com a palavra. Perfeito, professora. Muito obrigado pelas considerações. Então, com relação à questão do marco legal, essa perspectiva da regularização fundiária entra na questão, toda essa questão histórica. Então, imaginemos aí a história do Brasil. Para que não se fomentem novas irregularidades no futuro, é que o poder público vem e diz, olha, a partir daqui a gente vai fiscalizar. A partir daqui, esses distúrbios, esses loteamentos irregulares, eles não vão ser tolerados. Então, ok, houve um loteamento irregular lá na década de 40. Agora, essa posse ela vai ser regularizada. Mas digamos que daqui no futuro, alguns anos, 2030, um novo loteamento irregular. E aí? Quer dizer que esses distúrbios eles vão se repetir. Então, o objetivo do legislador, isso eu encontrei bastante nas minhas pesquisas, era de dar um cabo nesses distúrbios. Então, a partir daqui, então a coisa, em tese, vai ser diferente. Vamos fiscalizar com mais ênfase. Tanto é que a própria lei do parcelamento, ela trouxe, do parcelamento do solo, a 6766, ela traz a parte criminal. Então, norma urbanística trazendo conteúdo matéria criminal e lá criminaliza qualquer tipo de alienação, de proposta, de publicidade de loteamento irregular. Criminaliza, inclusive, a conduta do registrador de imóveis. Se o registrador de imóveis registrar um lote de parcelamento irregular, ou seja, é dual. Primeiro, aprova na prefeitura, depois leva para o registro. Se o oficial descumprir essa observância, também responderá criminalmente. Então, o objetivo é mitigar essas futuras irregularidades, porque quem se prejudica não é o loteador, não é o irregular, é o consumidor. Então, para isso que a lei ela visa, ela estabelece, tanto é que o próprio, eu estava abrindo aqui, a MP 2200, que traz sobre a questão da concessão de uso especial, ela também repete esse mesmo marco de 22 de dezembro de 2016. Então, foi um objetivo geral de estabelecer um marco para que, a partir daquele momento, os novos núcleos urbanos, eles não serão tolerados. Ou se forem, no futuro, por outras políticas públicas, mas não mais com esse abraço paternal, né? Mas sobre as penas da lei. Então, essa é a razão do marco legal. Muito bom. Professora Cristiane, gostaria de alguma complementação, alguma outra palavra? Não, é isso. Excelente. Era isso. Muito obrigada. Obrigada. Então, agora, professor Diogo, com a palavra. Inicialmente, cumprimentar a todos que aqui estão, começando pela orientadora, professora Daniela, também cumprimentar os membros da banca, professora Cris, professor Fábio, que é um prazer, professora que já tive a oportunidade de estar com ela em outras ocasiões, professor Fábio, estou tendo a oportunidade de ouvi-lo, né, inicialmente, fiquei muito feliz em poder reencontrá-los bem nesse início de ano, né, mais um ano que iniciamos. Também cumprimentar a Leânia, que é o nosso anjo da guarda aqui, que nos ajuda em tudo, e que sem ela, com certeza, nada disso seria possível. E cumprimentar o nosso querido Guilherme, que me deu a honra de retornar aqui nesse segundo momento desse fechamento de ciclo na carreira profissional dele, na carreira acadêmica, para iniciar um outro, e fico muito feliz de poder estar aqui. Eu queria inicialmente comentar com base de ser bem objetivo, na primeira parte, prometo não me estender muito, mas mais técnico. Nós fizemos uma banca de qualificação, né? E algumas
ponderações foram solicitadas ao aluno. Eu acho importante a gente fazer como se fosse uma prestação de contas, né? Porque às vezes a gente faz uma série de sugestões, muitas das vezes o aluno está na direção oposta, obviamente, que ele não tem que seguir todas, mas muitas das vezes a gente fala, vai por aqui, ele vai por lá, e a gente acaba sendo surpreendido. E que não foi o caso aqui, né? Eu queria deixar aqui fiz as anotações na época da banca e guardei, e queria fazer 3 juízos de valores aqui para elogiar tanto a conduta da orientadora quanto do orientando. Primeiro foi o ponto 1.5 da dissertação dele, né, que trouxe uma primeira resposta a uma indagação que tanto a professora Cris quanto eu fizemos na banca de qualificação, também de forma muito educada, numa troca salutar de ideias, e o Guilherme, no item 1.5, cumpriu com primazia. Também fala o item 2.6, quando ele fala do planejamento da reserva do possível, que também foi comentado em sede de banca de qualificação. Então, você vê que houve um cuidado por parte do discente ao cumprir aquilo que se foi orientado, ou que ele aproveitou efetivamente a qualificação. Né? Por fim, queria agradecer, foi uma sugestão, mas ele acabou adotando, né, um terceiro item de conversa, que tinha sido a função social da cidade, que na época tinha sido, na minha época de doutorado, trazido pela professora Cláudia Franco como inserção, né, como indicativa de inserção na minha tese de doutorado, e o Guilherme fez sem ser obrigatório, ele foi lá e também trouxe para o trabalho dele. Então, eu fico muito feliz, eu acho que daria prazer a todos nós termos orientandos desse tipo de calibre, porque é um orientando que basicamente traz para a gente a alegria, né? Traz para a gente um retorno bastante acima do que se espera. Então, Guilherme, eu particularmente estou muito feliz. Quando eu fui fazer a leitura, antes de vir para cá, para ministrar essas aulas, aqui em Aracaju, eu li o seu documento, né, essa troca de e-mails que nós tivemos, e para você ver, eu fui tentar pegar alguma coisa olha, conserta aqui, conserta ali. Eu fiz 2 marcações no seu texto, 2, para você ver o absurdo de erro que você cometeu. A primeira marcação que eu fiz foi na página, aqui para mim está na página 166. Página 166. Parágrafo 2º, que inicia-se: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na penúltima linha, olha que gravidade a sua imprecisão. Você numericamente colocou 38.900.000. Entre parênteses, 38.900 milhões. Houve um erro ali da grafia entre parênteses, para você ver o nível que eu tive que correr para poder ver uma imprecisão do seu trabalho. Então, a primeira corretiva, bem pequenininha, que você vai fazer é na página 166, do que está entre parênteses. Você vai ver que, por extenso, você fez uma inadequação gravíssima, meu Deus, gravíssima, para não falar outra coisa. Então, Guilherme, olha como é que é o nível de precisão do seu trabalho, para ver o que eu tive que achar. Então, é a primeira corretiva. E a segunda corretiva se encontra na página, também gravíssima, nossa senhora, gravíssima. Segunda corretiva na página, para mim aqui, página 51. Aqui se encontra no primeiro parágrafo. Página 51. Em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social, ZHIS, deverá observar minimamente. Olha a gravidade do seu erro. As 2 linhas estão com tamanho de fonte diferente. Uma está 11 e a outra está 12. Então, quando você chega nesse nível de precisão, que a corretiva que você pode tentar contribuir para o aluno numa banca final, são pequenas questões que, numa dissertação de mais de 190 páginas, você ter
pequenas imprecisões de ABNT, eu só tenho que elogiar, parabenizar você e a sua orientadora pela cumplicidade e seriedade do trabalho que vocês realizaram. Quando você falou, para finalizar, quando você falou que está tendo dificuldade em publicar, eu não consigo acreditar. Então, assim como o professor Fábio se colocou à disposição e também, obviamente, passando pela autorização e chancela ética posterior da sua orientadora, o que você precisar de mim para que você... E aqui não é uma... É essa que é a questão também, que o professor Fábio acho que comentou isso. A extensão do trabalho permite múltiplas publicações. Mas conte com, tá bom? Não sei se o som cortou, que a internet está estável aqui, mas conte comigo para as múltiplas publicações, obviamente que passando pela chancela da sua orientadora. Parabéns, professora Daniela, pela sua orientação, me colocar à disposição para auxiliar em futuras publicações e também fazer essas duas pequenas corretivas, pois da parte material você atendeu tudo que foi solicitado da minha parte na banca de qualificação. Professora Daniela, devolvo a palavra e mais uma vez parabéns. Obrigada, professor Diogo. E aproveitando aqui, não, Guilherme, nós estamos aí para te ajudar nessas publicações. Eu não sei também o que ele quis dizer, né, com a dificuldade, porque às vezes tem revistas que têm requisitos, né, às vezes precisa ser doutor, precisa ser mestre, aí não sei se também é com relação a isso. Não sei se é com relação. Tem revistas que a gente manda, tu nem vai, fica lá num limbo que não é designado revisor, né? E fica 2, 3 anos sem nenhuma resposta da revista. Mas já aproveitar, né, e fazer aqui na nossa escola aqui, Direito Municipal, a gente tem 2 revistas, né? Uma realmente precisa ser mestre, mas isso talvez em breve você já vai conseguir. Mas tem a revista junto com a editora Fórum, que é a revista de Direito Municipal, que essa não precisa ser mestre para publicar. E a gente tem a revista da PGM também, aqui de Porto Alegre. Por que eu estou dizendo essas revistas? Não é conflito de interesse, sim, porque tem pertinência com a temática que o Guilherme estuda, né? Direito municipal, urbanístico, que pouquíssimas pessoas se dedicam, né? Então, bem relevante. E Guilherme, também a Ambra, também tem várias oportunidades de publicação, livros, obras coletivas, enfim, mas isso aí depois a gente pode conversar. Mas, bom, professores, alguém gostaria de fazer mais algum questionamento ou mais alguma consideração? Guilherme, você gostaria de fazer alguma consideração final antes de passarmos para a avaliação? Só agradecer. Só agradecer imensamente. Eu acho que eu sou muito perfeccionista, mas uma das coisas que eu lembro que eu conversei com a professora Daniela foi que eu comecei a escrita da minha dissertação no primeiro dia. Eu falei, gente, eu não funciono sob pressão. Tem que ser tudo na paz, sim, na paz divina, porque senão o cérebro trava. E já alguns colegas que eu vi que deixaram para os últimos 3 meses, para os últimos 6 meses, eu falei, gente, boa sorte. Eu não tenho essa saúde mental. Mas, aliada a tudo isso, grandes profissionais, professora Daniela, que eu 1000 elogios que eu fizesse são poucos, porque eu lembro do desespero no início e da questão da minha problemática, tava algo incerto, e que os meus outros orientadores não escutem, mas foi ao trabalho dela, fez uma pesquisa, chegou com inúmeras sugestões, eu falei, gente, não é possível ler inteiro o trabalho, então assim, eu estive muito bem assessorado, então só tenho a agradecer a cada um, professor Diogo, professora Catarina, pelas sugestões, professor Fábio, é uma honra para mim fazer parte disso tudo. Então, muito obrigado. Obrigada. E, Guilherme, eu acho que temos que colocar, pelo menos é a minha opinião, não sei se a opinião dos professores são até mais experientes que eu, mas sabe aquela coisa que o aluno faz o professor? O aluno também faz o orientador. Quando a gente vê que que o orientando merece,
a gente se dedica mais. E o Guilherme, ele chegava assim com muita vontade. Ele é aquelas pessoas que chegam com muita vontade. Aí não tem como a gente não se envolver, né? Diferente de quando o orientando não tá afim, né? Não tá afim. Mas é isso, né? Vamos para a avaliação, Guilherme. Nos encontramos em breve. E, professores, encontro vocês lá nas nossas salas de deliberação. Até mais. Leânia, eu Oi, consigo ver Guilherme. quem está presente. Eu não tenho Deixa, acesso a isso, né? deixa eu ver se o pessoal quer aparecer aqui para te parabenizar. Não, pelo menos para ver os que estão presentes. Temos aqui presente, ó, Edinalda, João, João Gabriel e Marta. Minha família. Pai, mãe, meu irmão. Então, aparece aí, pessoal. Vem dar parabéns Não, pro eles são Guilherme. tímidos. Parabéns, viu? Que apresentação maravilhosa. Como sempre, né? Eu falei, não poderia ser diferente. Você arrasou lá na qualificação e o resultado não poderia ser outro aqui na defesa. Olha, a qualificação, eu ainda hoje eu lembro, foram 3 horas. Eu apresentei 20 minutos e os professores, eu falei, gente, e eles até falam, né, a questão, Guilherme, você atendeu tudo. Eu falei, professor, medo de reprovar. Agora é aguardar esses minutos aí, que Uma costumam demorar pergunta, a sempre uma partir... eternidade, né? Hã? Agora é aguardar esses minutos aí de deliberação. Uma pergunta com relação depois que encerra tudo, aí enfim, ó, vai ter um prazo para eu reentregar a versão finalizada e depois aqui vai ser entrado em contato com a questão do endereço, né, para o envio do diploma, Isso, mas isso. aí Quando a umas gente encerrar semanas, né? aqui, quando a gente encerrar aqui, eu já mando o link para você solicitar o seu diploma. E aí você vai ter 15 dias, né, para fazer os ajustes e enviar a versão pós-banca. Depois que você enviar essa versão pós-banca, a gente vai formatar, né, colocar ali capa, ficha catalográfica, e essa versão pós-banca vai para o repositório do site, né? E também vai para... A gente junta essa documentação aí, a versão pós-banca, nos documentos de revalidação do diploma, se você tiver Uhum. interesse em revalidar. Eu vi que alguns colegas conseguiram revalidar na Católica de Brasília Sim, e vários. teve outra também, Manaus, se eu não me engano, enfim, tem A algumas. UNAMA e a FUMEC. FUMEC é carioca? Não, é em Minas Gerais, Belo Horizonte, eu acho. Uhum. Não, depois eu vou entrar em contato contigo para ver Depois a o. gente Não, conversa sobre, perfeito. mas o processo tem sido bem rápido na Católica, viu? Bem rápido mesmo.
João Gabriel, você tá aí, cara? O pessoal tá Tô aqui sim. respondeu. Oi, Gui. Oi, cunhada. Tudo bem, gente? Saudade. Arrasou, Gui. Muito obrigado. Olha, eu vou te falar o medo dessa conexão. Tu não tem noção, Leonia. Assim, não é medo de apresentar, porque falar em público a gente consegue, mas conexão é um negócio que não depende de Né? você, você fica É, refém. realmente. De volta, retornamos. Agora, professores ingressando. Faltando o professor Fábio, que está ingressando. Tem pessoas assistindo que nós não vemos aqui, é isso? Meu irmão, que foi, Ah, foi coagido a entrar. Perdão. Ah, mas ele pegou a parte boa dos elogios? Sim, sim. Pegou ele. mas depois fica gravado, né, Leone? Depois vocês divulgam até, Guilherme, se quiser depois compartilhar com outros conhecidos. Então, pessoal, eu tenho a satisfação, a alegria de dizer que parabéns, Guilherme, você foi aprovado e você teve a nota máxima, né, de 100, vale a 10, né, que aqui é 100. Então, parabéns, olha, orgulho da tua trajetória, orgulho do teu estudo, orgulho da tua dedicação, que tu continue assim, porque isso realmente que faz a diferença. São profissionais assim que a gente deseja encontrar e que vão transformar aí a nossa realidade. Então, parabéns, conte conosco, né? Principalmente já falando aqui em nome dos outros professores, mas eu tenho certeza que todos vão ter aí uma alegria de poder fazer parcerias, projetos, e desejo que tu siga estudando e que tu entre no doutorado, tá? Não pare, tá? Isso é só o início da tua carreira acadêmica. E só agradecer, gratidão, porque ter um orientando assim é realmente gratificante. Posto isso, eu agradeço muito aos professores, porque isso também, essa jornada também acho que fechou com chave de ouro, graças a essa banca, né, tão incrível. E a Ambra também. Agora passo a palavra para os professores aqui, deixar os comentários finais, e também, Guilherme, para a sua palavra. Obrigada a todos. Começar agradecendo, então, o convite, agradecendo a oportunidade de estar aqui, e parabenizar o Guilherme, né, pelo trabalho. E espero, Guilherme, que você publique, espero que isso chegue nas mãos, dos ministros, das suas assessorias, né, para subsidiar aí as decisões nas ADI. E que também, além, Guilherme, de publicação, de divulgação, você possa fazer palestras sobre isso, né? Você possa falar sobre esse tema, né? Porque poucas pessoas se debruçam no tema geral, né, da REURB, e muito menos nesses aspectos específicos. Então, e você tem todas as condições aí, né, de partir agora para o doutorado e paralelamente, né, fazer a divulgação aí, porque agora é uma coisa importante você fazer a divulgação do teu trabalho, né, na comunidade científica. As pessoas precisam ouvir o que tu tem a dizer. E você tem uma chancela aí, né, de que o trabalho realmente está excelente, as tuas conclusões bem fundamentadas, tem tudo para divulgar aí o trabalho. Então, obrigada à companhia dos professores, Fábio, Diogo, da Dani, a Leane, obrigada, obrigada, Ambra, aí e a todos por esse início de tarde muito agradável, né? Muito prazeroso. Muito obrigada.
Gostaria de agradecer também a todos, né, o privilégio de poder estar aqui. E vai avante, Guilherme. Tem que publicar o quanto antes isso daí, enviar para os ministros, advogados que têm a tese favorável que você está escrevendo. Porque sem divulgar, o trabalho só fica parado lá e guardado, tá? E o que precisar, eu estou à disposição. E um prazer aí ter participado com os demais professores. Acho que o professor Diogo talvez caiu, mas a Leânia Acho, também caiu, acho que ele gente. caiu. A Até Leânia a também? Leânia, até a Nossa! Leânia hoje. Não, então hoje o dia está premiado. Guilherme, se quiser aproveitar, então, para fazer suas considerações enquanto eles retornam. Não, eu só tenho agradecimentos. Eu estava conversando uns dias atrás com os amigos, eu falo, gente, a verdade da verdade é que o título, eu tenho um título de mestre, eu tenho um título de doutor, né? O título, na verdade, ele vai para uma gaveta. O que você vai fazer com esse conhecimento é o que é a gota de esperança nessa sociedade tão deturpada. Então, aqui na Ambra, eu fui aluno, eu fui professor de algumas disciplinas também para os alunos da graduação, e eu sou filho dessa instituição, só tenho agradecimentos. Vou entrar em contato também com a professora Daniela, também a questão, eu lembro que um dia a professora, nos nossos encontros, ela, Guilherme, isso você pode explorar no doutorado. Eu lembro de lhe cortar. Eu falei, não, professora, eu não tenho saúde psiquiátrica para isso. Tem Mas sim, irei entrar em Guilherme, tem contato sim, para o tem futuro, sim. né? A gente não sabe, e essas pesquisas, você já montar uma tese, porque a dissertação é uma realidade, o doutorado é outra realidade. Mas agradeço imensamente as sugestões, e muito obrigado. A gente que agradece. Meu querido, se eu te falar que eu acho que o doutorado é mais tranquilo que o mestrado, porque você já está mais maduro. No mestrado você sofre muito, pelo menos na minha percepção, né? Por mais que o nível de aprofundamento é maior, mas você já tem as manhas, vamos assim dizer. No mestrado você sofre demais, no doutorado você já está acostumado, já está calejado. Então fique tranquilo. A questão é o endereço. Você tem que ter o endereço por 4 anos, que no meu É. caso é um pouco conturbado. Mas, enfim, o problema por vez. Mas muito obrigado, professores, de coração. O professor Diogo conseguiu retornar. E eu tô com um problema de estabilidade aqui na conexão do hotel, mas eu consegui aqui pela ancoragem do celular. Mais uma vez, parabenizar ao Guilherme pela apresentação, pela qualidade do trabalho que foi apresentado, desejar todo sucesso no prosseguimento da carreira, tanto acadêmica quanto profissional dele. Agradecer à professora Daniela pelo convite também, parabenizar pela qualidade da apresentação. O que você, professora, precisar para qualquer outra banca, conte comigo, tá? Também deixar meus cumprimentos à professora Cris, professor Fábio, que estão de forma importante participaram desse processo aqui. Sempre bom ouvir colegas, né, com essa qualidade, com essa maestria, né, e a qualidade acadêmica como um todo. A gente fica aqui babando quando a gente encontra colegas com tanta qualidade. Então, também me colocar à disposição dos dois para o que precisar. E a Leânia, que é o nosso anjo da guarda aqui, como sempre, me salvando aqui desse limbo aqui do Zoom, né? Que ela vai me puxando aqui, que vem me trazer para a sala. Ainda vou aprender a entrar sozinha aqui sem precisar de ser puxado. Mas obrigado também, Eliane, tá? E desejo para vocês um excelente ano, tá? O que vocês precisarem de mim, contem comigo. Um excelente 2025 para vocês, tá bom? Isso, né, pessoal? Agradecer especialmente a Ambra, porque sem a Ambra nada seria possível, né? Nem estaríamos aqui reunidos. E aqui agradeço, então, em nome da Leânia, que sempre gentilmente, muito cordialmente organiza. E a Ambra, tudo é perfeito. Vem a ata, vem os links, vem tudo, né? Em tempo. Então, ó, parabéns para vocês e brigadão. É isso, pessoal. Feliz Vamos tirar 2025 uma para a foto, né, gente. gente? Vamos, vamos, vamos. Nossa foto oficial. Ah, é a foto. Vamos lá. Todo mundo sorrindo.
Pronto. Boa tarde a todos e bom final de Isso, boa tarde semana. a todos. Boa Tchau, tarde, tchau. bom fim de semana. Tchau, tchau. Boa tarde a Tchau, todos. tchau.